Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus, essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhes: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário dar-lhes vós mesmo de comer. Mas disseram eles: mas nós não temos aqui mais de que 5 pães e 2 peixes? Trazei-os. Disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convívas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nós teremos aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O Evangelho vai nos relatar que depois da morte de João Batista, Jesus se entristecendo, vai para um lugar deserto, sai na barca, vai para um lugar deserto. Mas o povo segue Jesus a pé pela margem, e quando Jesus chega do outro lado, aquelas pessoas já seguiam Jesus, estavam lá. E aqui, Jesus, toda vida que se coloca no lugar do outro, a palavra que os evangelistas usam é compaixão, é se colocar no lugar do outro. Então, Jesus cura os doentes, mas a hora já é avançada e os discípulos vão dizer para Jesus despedir a multidão, para que ele vá comprar os alimentos para o seu sustento, para fazerem a ceia. E aqui eu quero relatar que muitas pessoas, exegetas, vão dizer, ou muitas pessoas já voltadas à teologia da libertação, vão dizer aqui que Jesus fez a partilha porque se comoveu com os pobres. Ora, se isso fosse verdade, os discípulos não iam dizer para eles comprar alimentos. Os discípulos iam dizer que aquele povo passava fome, aquele povo era um povo sofrido, oprimido. Não é o que é relatado isso. O que os discípulos vão dizer a Jesus é que aquele lugar é deserto e que o povo fosse comprar os alimentos. Então eles tinham dinheiro para comprar os seus alimentos. Mas Jesus vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. É um prefácio do que Jesus vai dizer aos discípulos com a Eucaristia. Ali os discípulos vão fazer essa primeira experiência, mesmo que eles não saibam. Jesus é quem dá o seu corpo verdadeiramente e os discípulos e os sacerdotes fazem isso com a Eucaristia. Jesus pega os pães, os peixes, ali eles vão dizer que tem somente 5 pães e 2 vão dizer que tem 5 pães e 2 peixes, e ali Jesus manda trazer, Jesus vai dar graças a Deus, vai abençoar, divide ali os pães,
como o sacerdote faz na Eucaristia, como Jesus fez na última ceia, fazendo e dizendo aos discípulos fazer isso em memória de mim, que é o sacerdote, o padre, faz nos dias de hoje na igreja. Então, ali Jesus vai alimentar aquele povo todo. E ali, quando sobra, as pessoas se fartam do alimento, vão sobrar 12 cestos, os mesmos 12 das tribos de Israel. E ali foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, meus irmãos, a primeira multiplicação de pães que Jesus vai fazer e dos peixes era para saciar aquele povo, mas era para fazer, como São João diz, era um sinal, uma prefiguração da Eucaristia. O tanto que depois Jesus vai dizer para eles que eles procurai se alimentar pelo pão que é descido do céu. E ali, no discurso do pão, Jesus vai dizer: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, eu sou o pão descido do céu. É a Eucaristia. Que nós, meus irmãos, possamos nos alimentar verdadeiramente, não desse alimento que perece, mas verdadeiramente do alimento espiritual, que é o Cristo Jesus, que nos alimenta o nosso corpo e com o seu sangue lava o nosso espírito para que nós sejamos purificados para entrarmos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.